Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui para adentrarmos num assunto muito importante. Nós vamos falar sobre as profecias do profeta Jeremias. Eu coloquei um título assim, diz assim, Jeremias acusa o ecumenismo e o Estado Islâmico. Vamos ler o que a Bíblia nos diz para entrarmos no assunto a qual queremos para a meditação. Então, abra suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 3, e siga-nos. Então, aqui diz o seguinte: primeiro título é a necessidade do arrependimento. No tempo do rei Josias, o Senhor Deus disse: Você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? Ela subiu em todos os montes altos, ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como uma prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim, porém não voltou. E Judá, a sua irmã infiel, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, Senhor, estou falando. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel no Judá. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: Ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpado e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, Senhor, estou falando. Olha, estamos vendo o que está acontecendo aos cristãos nos países por aí afora. Estão sendo massacrados e muitos não estão preocupados com o que está acontecendo. Não é verdade? Muitos não estão nem aí. Porém, o caso desses coitados cristãos não está envolvido em adoração errada, mas no evento final que está prestes a se cumprir, nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Saiba que existe também falsos cristãos que estão adorando ídolos de pedras, paus e madeiras, etc. No tempo de Jeremias, o mal veio do norte. E parece que está de novo se cumprindo o que aconteceu no passado. Do norte está vindo mais uma vez o mal. Sim, pois ainda continua o mundo aceitando falsas adorações, falsos costumes, uniões ecumênicas. Quando, amigos, se une a uma igreja que nela já está embutido isso, que está inserido essas falsas adorações. Note que foi Judá, a cidade de Jerusalém, que receberam o alerta que haveria de Babilônia vir e arrasá-los quanto aprisioná-los, levando para o seu reino e lá aprenderam outros costumes. Embora depois de anos havendo libertação, o que podemos perceber é que houve desgraça para quem abandonasse os princípios de Deus, ou seja, seus mandados, a fim de fazer suas próprias vontades. A Bíblia, caros amigos, diz que de Deus não se zomba. Existem suas normas estabelecidas escrituristicamente
Então, quando fazemos nosso próprio querer, um mal se aproxima. Um juízo vindouro vem sobre aqueles que não cumprem o que Deus quer, os seus mandados. Deus tem suas normas estabelecidas na sua palavra escrita. Então, quando fazemos nosso próprio querer, obviamente, há sempre uma consequência a se cumprir na própria pessoa. Não adianta negar que quando não fazemos o correto, o errado toma conta de nossa vida e sofremos consequência gravíssima. Não adianta dizer que isso não existe, pois sabemos muito bem. Um pai diz para o filho assim: filho, não faça tal coisa, não chegue tarde, cuidado com assaltos, cuidado com isso e aquilo. Mas o filho às vezes não quer ouvir o seu pai. E aí vem um assaltante, assalto e muitas vezes até o mata. Por quê? Porque foi falta de obediência. Mesmo estando disposto a salvar o mundo, há dois tipos de coisas que Deus age. Primeiro, condenar aqueles que não estão obedecendo, trazendo seu juízo. Segundo, após o seu juízo, ele faz a salvação para aqueles que obedeceram os seus mandados, mesmo aqueles estando inseridos nesses próprios juízos. Quando o povo é infiel, armazena para si mesmo a vingança de Deus. Mas não é porque Deus seja mau, não. É porque ele precisa fazer justiça diante daqueles que cumprem obediência. Parece uma contradição. Um Deus de amor, né? E ao mesmo tempo um Deus juiz. Mas como é que ele poderia mostrar, né? Mostrar a sua justiça para aqueles que obedecem, se não fosse através de resultados do que a pessoa procura. Na invasão de Jerusalém, a primeira cidade a ser invadida foi a cidade de Dan, que fica nas montanhas de Efraim. Efraim era adorador de ídolos. Você pode ler essa invasão lá em Jeremias 8,16. Existe uma igreja que faz quase todas as mesmas coisas. Que se veste de vermelho, que usa joias, que pinta os olhos. Igual como Jerusalém se enfeitava no passado. Igualzinho. Uma prostituta para fazer com que outros aproximassem dela. Não parece o ecumenismo? Mas Deus não tolera isso. Deus condena, pois estavam querendo o ecumenismo e Deus não aprova nada disso. Ora, veja que o povo de Israel também queria as mesmas coisas. Queria agradar outros povos, outras nações, e com isso aceitava os seus costumes. Se você ler lá em Oséias 2,10, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus iria deixar Jerusalém nua. Não parece que está cumprindo isso nos países orientais? Muitos estão ficando nus, sem nada para alimentar-se, vestir-se e até mesmo fora dos seus lares. Embora alguns lá estejam morrendo inocentemente para se cumprir a proximidade da volta de Jesus Cristo, porque está escrito que haveria de haver rumores de guerras, perseguições, que uns iriam fugir. Veja que em Mateus 24 fala de perseguições aos cristãos. Não podemos deixar de ir à palavra de Deus. Não tem esse negócio de cautela com as escrituras, nem sei o que estão querendo dizer com isso. Seria bom deixar mais claro isso. Deus rejeitou Israel porque eles foram de encontro a outros deuses estranhos e abandonaram o Deus verdadeiro. Você pode ver isso lá em Jeremias 1,9. O Estado Islâmico é como um leão. O Estado Islâmico é como um leão e um leão pardo, que por onde passa despedaça tudo. E mesmo aqueles que tentam se esconder disso, vem o lobo e os devora e matam. Pois seus pecados são muito grandes, eram muito grandes no passado e hoje também. Hoje vemos muito dos pecados. Você pode ver isso lá em Jeremias 5,6.
pois os seus pecados eram tamanhos grandes que eles ofereciam até os seus filhos ao deus Moloque. Deus abomina o adultério, amigos. E está ligado a adoração. E essas pessoas estão ligadas a adorações de supostos santos ou deuses de madeiras e de pedras. Veja que nós percebemos isso na própria Escritura Sagrada, que Deus já condenava isso que acontecia no passado, e hoje Deus condena o que acontece na atualidade. Nenhum desses pode salvar-se fazendo essas coisas. Quando os homens não aprendem esta lição, está sujeitos à sua ira, a ira do Altíssimo. Ou seja, a vingança de Deus. Pois ele é um Deus ciumento e não troca sua glória por outros supostos deuses. Veja que Jeremias traz uma profecia mais cruel, uma profecia que haveria de trazer desgraça ao povo. E não adianta mais trazer ofertas para Deus. Pois os babilônicos jazem às portas. Os babilônicos já estavam quase chegando, né? E eles queriam assim mesmo trazer oferta para Deus, mas aí já não adiantou mais. Assim é nos nossos dias. Muitos não acreditam hoje que haverá de vir o Salvador, e aí ficam teimando com isso. Ora, Deus avisa, ele clama, arrependa-se dos seus pecados. Não aceita essas igrejas ou mulheres que tapam os ouvidos para não deixar de adorar ídolos. Quer se fazer de Deus quando diz que pode mudar até as escrituras sagradas, que pode ser até o mesmo Deus na terra. Todos esses que entram que se associam a essa igreja pactua com seus pecados, com ela, e até aceita seus ensinos. Ó, quanta dor sofreu Israel nos tempos de Jeremias, como se prova um metal queimado no fogo, assim será nos dias atuais. Um juízo se aproxima e não há quem escape. Além do povo estar adorando outros deuses, né? Ainda não trata direito as viúvas. Mas viúvas não são aquelas somente que perderam seus maridos. Não. Viúvas são aquelas que não têm os maridos junto delas. Também os órfãos não são aqueles que perderam seus pais. Não. Órfãos são aqueles que não têm os pais junto com eles. E todos esses que não trabalham em prol dessas pessoas, diante de Deus eles são condenados. Então chore todos, pois Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque não atende tais pessoas. Deus disse a Jeremias: não ore por este povo, não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Isso você pode ver lá em Jeremias 17:16. Há um perigo em não atender às ordens de Deus. Mas você pensa, eu tenho dinheiro e posso a qualquer momento sair do país e ir embora se houver alguma crise, algum problema aqui. Ah, meus amigos, como você se engana. Quando uma nação é sitiada por outras nações, aqueles que abandonarem a sua nação de origem serão considerados desertores. Vocês não sabiam disso? Uma vez aqueles que se acham fortes, para Deus, eles são fracos, porque Deus pode fazê-lo assim. Em Israel haviam sacerdotes, haviam reis, mas todos eles foram sitiados, foram mortos à espada, morreram com fomes, e muitos deles morreram até como prisioneiros. Tentaram escapar, mas não conseguiram. Jeremias estava tão revoltado com sua condição que orou assim: deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Jeremias 11:20. Não adianta achar que pode escapar da ira de Deus. Quando não se coloca com o intuito de abandonar, os pecados. Muitos
querem adorar as coisas e se prostituir diante da idolatria. Assim foi no passado e será nos nossos dias. Alguns estão condenados a morrer de doenças, e assim será. Alguns estão condenados a morrer na guerra, e assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, e assim será. Isso você pode ver lá em Jeremias 15, 2. Estamos diante de uma confusão tremenda, porque Deus havia dito para Jeremias que não havia como escapar das suas mãos. E se eles perguntassem para onde deveriam ir, não teriam como fugir. Sim, amigos, não há como fugir de Deus, da sua justiça, porque Ele está se aproximando e levando todos para o fim. Pois o fim vem. Quando Jerusalém foi arrasada, ou seja, destruída, Deus havia dito que seria Ele mesmo que iria destruí-la. Você pode comprovar isso lá no capítulo 21 do livro de Jeremias. Veja que eles seriam presos pelo rei Nabucodonosor. Lá em Jeremias 52, você percebe isso e mais, que ele seria chamado de servo do Senhor. E todos aqueles que tentassem fugir seriam presos pelo rei Nabucodonosor. Com relação aos falsos profetas, assim Jeremias os acusa, dizendo que eles não cumprem e que são mentirosos e não são verdadeiros, pois seriam mortos pelas espadas, fomes e de doença. Deus vai tolerando os pecados do povo. Entretanto, quando o limite enche ao cúmulo, então cumpre o seu juízo. Não sei se vocês estão percebendo. Porém, quanto à morte dos cristãos, do que está acontecendo aí no mundo, né? Dos cristãos inocentes que estão sendo manchados com sangue, são esses que são considerados os remanescentes. São aqueles que estarão um dia no céu e muitos irão dizer assim: quem são esses, senhores? Aí Jesus vai dizer: são aqueles que se mancharam com sangue, mas não abandonaram suas vestes com falsas doutrinas, com falsos ensinos e com adorações a ídolos, e não se prostituíram. Sim, amigos, esses não se prostituíram. Assim será e assim será feito. Muitos hoje se prostituem e se relacionando